Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco nessa manhã, nesse tempo de estudo. Hoje, refletindo a respeito do senhorio de Cristo acerca do sábado. Que Deus fale profundamente ao nosso coração, nos dando compreensão do texto e, na ajuda do Espírito Santo, tendo condições de aplicá-lo à nossa vida. Antes, porém, de lermos o texto separado para esta manhã, gostaria que tivéssemos mais uma palavra de oração. Convido você a colocar o seu coração diante do Senhor, pedindo que Ele traga-nos conhecimento, que esse conhecimento possa produzir fruto na nossa vida. Vamos orar? Querido Deus, nós te agradecemos, porque hoje é domingo. Te louvamos, ó Deus, pelo privilégio que temos de estar aqui, nesse lugar separado ao culto ao Senhor, ao estudo da sua palavra. Obrigado, ó Deus, porque este é um grande privilégio para nós. Obrigado por Jesus Cristo ter nos chamado à sua presença, ter nos atraído, ó Deus, ao Senhor mesmo. Nós te agradecemos por isso. Te louvamos pela saúde que temos, pela disponibilidade, ó Deus, de estarmos aqui separando este momento, ó Deus, na comunhão do teu povo para estudarmos a tua palavra, ouvirmos a sua voz. Pedimos que o teu Espírito haja poderosamente na nossa vida, no nosso coração, dando-nos entendimento do texto, que o Senhor, ó Deus, possa vivificar esta palavra às nossas vidas, permitindo que possamos produzir frutos, ó Deus. Assim pedimos também para cada uma das salas aqui reunidas, crianças, jovens, adolescentes, pré-adolescentes, que todos sejamos cheios do Senhor, para a glória do seu nome, em Cristo Jesus. Amém. Abra sua Bíblia, Evangelho de Marcos. Marcos, capítulo 2. Evangelho de Marcos, capítulo 2, versos 23 a 28. Jesus é Senhor do sábado. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado as searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-nos os fariseus: vê, porque fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhes respondeu: nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus, no templo do sumo sacerdote Abiatar, e comeu os pães da propiciação, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Aleluia. Temos refletido a respeito da proposta do evangelista João Marcos, comumente chamado de Marcos, a respeito da pessoa, obra de Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo, na perspectiva bíblica dos evangelhos, é não somente um homem que fez história, dividiu a história da humanidade no meio, em duas partes, como é também o poderoso Filho de Deus. E nessa perspectiva temos analisado como Marcos relata o evangelho, a vida de Jesus nos seus 3 anos. Vimos como Marcos se concentra nos atos de Jesus. E é interessante perceber que termos que são comumente repetidos em Marcos e então, a seguir, e assim, porque em Marcos Jesus está sempre fazendo alguma coisa. E este é o ponto do evangelista Marcos em nos trazer a mensagem do senhorio de Jesus Cristo. Por conseguinte, hoje, a nossa tarefa é examinar esse texto, mais um diálogo controverso de Jesus, onde Jesus está mais uma vez no sábado e os escribas e fariseus se sentem incomodados, agora não apenas pela atitude de Jesus, mas especificamente por aquilo que os seus discípulos estavam fazendo.
E com base nesse texto, gostaríamos de trazer luz a uma temática importante para todos os cristãos, que é o lugar do sábado na fé protestante. Dentro do âmbito cristão, apenas com exceção dos adventistas do sétimo dia, os cristãos guardam o domingo e não o sábado. Por que isso? Esperamos que ao final desta exposição tenhamos convicção da opção cristã pelo domingo e não a manutenção do sábado judaico, como é a compreensão de alguns. Então vamos lá. Antes de avançarmos, olhemos um pouco para trás, como nós sempre fazemos. Meu recapitulando ficou por último. Eu gostaria, antes de avançar, recapitular aquilo que nós concluímos no nosso último estudo, quando Jesus está tratando da questão do jejum. E entre as conclusões, afirmamos que Marcos revela a incompatibilidade entre o farisaísmo legalista e o reino de Deus em Cristo Jesus. É importante ressaltar que Jesus está o tempo todo contrapondo os ideais legalistas dos fariseus e escribas com a própria palavra de Deus. Perceba como os argumentos de Jesus nunca se revelam como uma novidade de fato, embora para os seus ouvintes soasse como tal. Mas ele está o tempo todo chamando a atenção para o Antigo Testamento. E a partir desta leitura que faz do Antigo Testamento, propondo aquilo que seriam novos ensinamentos. E Jesus está sempre contrapondo os ideais dos fariseus que estavam arraigados no legalismo, no cumprimento de determinados preceitos, exagerados inclusive, que eles mesmos criaram. Concluímos então que Jesus se revela como sendo o novo de Deus. E aqui, nas figuras que Jesus usou, nas analogias, Jesus é o vinho novo, a roupa nova, o remendo novo, algo que é superior ao que antigamente estava estabelecido. Concluímos também que Jesus não veio propor uma reforma do judaísmo, mas ele veio instituir uma nova aliança. É por isso que Jesus, antes de ser traído, no momento de intimidade com as pessoas mais próximas dele, temos tratado disso já há alguns domingos, no momento da mesa, ele chama a atenção dos seus discípulos e naquele ato, em partir o pão, em distribuir o cálice, Jesus institui uma nova aliança, onde ele é o cumprimento de tudo aquilo que o judaísmo experimentou ao longo de 4.000 anos. Desde que Deus instituiu a lei em Moisés, um pouco menos disso, né? Instituiu a lei em Moisés, Jesus estava cumprindo cabalmente a lei, totalmente a lei. E a partir deste cumprimento, estabelecendo uma nova forma de se relacionar com o seu povo. Jesus não veio reformar o judaísmo. É por isso, irmãos, que nós precisamos ter muito cuidado com o movimento sionista, que é um movimento de judaização da fé cristã, onde elementos que eram específicos, direcionados ao judeu no Antigo Testamento, estão sendo atraídos e implantados dentro do culto cristão como se fosse sinal de espiritualidade. E a gente vê, por exemplo, Paulo contrapondo isso em Gálatas, o autor de Hebreus, a mesma coisa na carta de Hebreus, Paulo também falando a respeito disso em Colossenses. Na verdade, Jesus instituiu uma nova aliança. E aquelas coisas foram importantes, não podem ser desprezadas, mas devem ficar para trás. Cumpriram o seu papel, concluiu a sua jornada. Portanto, Jesus não institui um adendo ao judaísmo, mas ele cria o cristianismo. É a partir da morte e ressurreição de Jesus que nasce o cristianismo. Por isso, irmãos, que até a morte de Jesus, Jesus viveu como um judeu. A gente costuma achar que o Novo Testamento começa nas primeiras narrativas dos evangelhos. Mas, na verdade, teologicamente falando, não. Foi a partir da morte e, sobretudo, da ressurreição de Jesus, quando ali, no cumprimento da lei, ele estabelece uma nova aliança. É por isso que Jesus guardou o sábado, é por isso que Jesus foi circuncidado, é por isso que Jesus partilhava da fé judaica, porque até aquele momento era o que eles tinham. E Jesus não revogou aquelas coisas, ele as cumpriu cabalmente, instituindo depois a fé cristã. Por fim, concluímos
que nós não podemos confundir o legalismo judaico com o evangelho. E aqui, irmãos, nós precisamos transpor o legalismo judaico, porque existe também uma onda do legalismo cristão. E nós precisamos ter muito cuidado com isso, não confundir o nosso senso moral, que é muito próprio nosso, como se fosse evangelho. E por isso, nós precisamos olhar para os atos de Jesus e ter em Jesus o nosso paradigma. Muito bem, então agora nós caminhamos para o texto que efetivamente nós estaremos estudando nesta manhã. Antes, porém, eu gostaria de propor aos irmãos, ou explicar aos irmãos, a metodologia que usei para a exegese desse texto. Exegese é o estudo mais profundo do texto bíblico, onde, entre outras coisas, faz-se a análise do contexto amplo, contexto mais restrito, onde faz-se a tradução do texto, a opção por tradução e comparação, além do desenvolvimento da linguística que nos é proposta no texto, objeto do nosso estudo. Então, são muitas as possibilidades de estudarmos um texto, e hoje eu gostaria de dar um exemplo para os irmãos, de uma forma simples, de você que nunca estudou grego, hebraico, conseguir mais profundidade no texto bíblico, que é por meio da comparação de texto. É comumente usado por aqueles que se utilizam da exegese para ensinar o texto bíblico, ou traduzir o texto ou comparar traduções. E nas nuances, observando semelhanças e diferenças, extrair conceitos importantes de completude e exclusão de pensamentos que muitas vezes podem ser correntes, mas não são bíblicos. Não é dessa comparação que eu estou tratando hoje, mas de uma comparação que é ainda mais peculiar, que é a comparação dos sinóticos. É interessante, você já se perguntou por que existem 4 evangelhos contando a mesma história, e mesmo contando a mesma história, no caso dos sinóticos Mateus, Marcos e Lucas, eles conseguem ser diferentes? Qual a necessidade ou qual a função dos sinóticos, por assim dizer? João é diferente, mas contando a mesma história. Mas os sinóticos, eles estão contando exatamente os mesmos acontecimentos, mas com nuances diferentes. Você já se perguntou por que disso? É interessante, irmãos, que as diferenças dos evangelhos na verdade, aquilo que nos dá profundidade deles. Os detalhes ressaltados por porque era o ponto daquele autor, nos ajudam a compreender o enredo da história, o contexto, e nos ajudam a aplicar. Então, é importante ressaltar que cada um dos autores bíblicos tinham, em primeiro lugar, destinatários específicos, e uma forma de escrever muito peculiar e específica. Marcos está tratando de enviar a mensagem do Evangelho escrita aos crentes de Roma. E, por conseguinte, Marcos está apontando para as atitudes de Jesus para mostrar aos seus destinatários que Jesus, que foi crucificado em dores como homem, é, ao mesmo tempo, sem negar a sua humanidade, o poderoso Filho de Deus. E a razão para isso é muito simples, porque o Império Romano cresceu, se desenvolveu pela imposição da força. O César era divinizado, e havia já ali naquele tempo culto ao imperador. Ele era divinizado não pelo reconhecimento e legitimidade, mas pela imposição da força. Neste sentido, na mentalidade romana, poderoso era aquele que sempre vencia. E receber a mensagem de um Messias que morreu poderia soar como algo diferente da mensagem do Evangelho. E por isso, João Marcos então escreve que sim, Jesus morreu, mas ressuscitou, e por isso é o poderoso Filho de Deus. Então, eu gostaria de propor a comparação dos 3 evangelhos, para que a gente compreenda então o ponto de Jesus no seu senhorio para com o sábado. Assim, nós comumente utilizamos as semelhanças e diferenças entre os textos. Não existe diferenças muito gritantes no relato aqui do sinótico, sobretudo nesse texto. Portanto, eu me ative nas semelhanças, na verdade, mais nas diferenças do que nas semelhanças. Então vamos lá. O que a gente vê de semelhança em todos os 3 textos? Jesus está, mais uma vez, fazendo alguma coisa, que dia?
no sábado. Irmãos, é impressionante como os fariseus se perturbavam dentro de si por ver ou Jesus, no caso os irmãos se lembram da cura do paralítico, Jesus fazendo alguma coisa no sábado, na verdade a cura da mulher, a sogra de Pedro, e agora, mais especificamente, os seus discípulos fazendo algo que para eles era um pecado contra Deus. Eles estavam fazendo algo que, segundo a lei, estava proibido, era proibido. E aí, salta-nos aos olhos como Jesus reage a isso. E a primeira pergunta que devemos nos fazer é: em que lei a atitude dos discípulos é condenável? Será mesmo que o fato dos discípulos apanharem as espigas enquanto passavam naquela colheita constituía um agravo à lei, constituía algo que era reprimido na lei? Não. E eu gostaria de deixar isso claro para os irmãos. E aí, no texto de Mateus, nós vemos a mesma coisa, Lucas, a mesma coisa. Nós percebemos que Marcos ele é direto nas suas afirmações. Então ele diz: Jesus estava passando no sábado e os discípulos colheram espigas. Simples assim, relato direto ao ponto. Quando a gente olha para o relato de Mateus, nós perceberemos nuances que ensejam a colheita daquelas espigas. A primeira delas, que eles estavam com seus discípulos com fome. Então não tratava-se de um trabalho comum que você pratica todos os dias, mas de uma necessidade fisiológica que todo homem tem. Guarde isso aí. Em segundo lugar, eles colheram as espigas e estavam comendo. Então perceba, é diferente você trabalhar colhendo espigas e ajuntando-as, levando para o celeiro, do que você colher as espigas e comer imediatamente. A ideia é, os discípulos estavam, porque estavam com fome, colhiam as espigas e comiam. Tratava-se de uma refeição. Tudo bem, era na colheita de outro. Estariam os discípulos então incorrendo no ilícito do furto? A gente vai ver isso mais adiante. No relato de Lucas, nós percebemos a mesma coisa. No sábado eles comiam as espigas, debulhando-as com a mão. Percebam, irmãos, que a princípio parecem detalhes muito pequenos e passam desapercebidos aos nossos olhos. Por isso, eu quero separar cada um dos versículos e, na medida do possível, explicar aos irmãos a atitude dos discípulos. Eles estavam no sábado e colhendo espigas. Perceba comigo, Jesus era poderoso para fazer o que ele quisesse fazer. Os discípulos de Jesus, a priori, não teriam necessidade de ter que colher espigas na propriedade de outro. Jesus poderia ter. Ele fez isso no Antigo Testamento, não foi? Com o povo de Israel, provendo maná, codornizes no meio do deserto, como forma de suprir necessidades fisiológicas do seu povo. Mas Jesus optou em não fazê-lo nesse momento. E os seus discípulos, então, estão se alimentando daquela colheita. Jesus tinha um ponto para tratar aqui com os fariseus. Jesus queria demonstrar a sua superioridade em relação ao sábado. É interessante, irmãos, que várias vezes Jesus é acusado de descumprimento da lei, em vários aspectos. Perceba, ele foi acusado por trabalhar, fazer algo que não era lícito no sábado. Jesus foi acusado de blasfêmia por perdoar pecados e na sequência curar um enfermo. Jesus salva e depois cura. Jesus agora, os seus discípulos foram acusados de não serem tão penitentes ou religiosos como eram os discípulos de João Batista e os discípulos ali, os fariseus e os escribas dos fariseus. E agora, mais uma vez, os discípulos de Jesus estão sendo acusados de fazer algo que, segundo os escribas, estava errado. E eles chegam para Jesus e dizem: vê, como quem vai fazer uma fofoca, né? Olha só, presta atenção, olha o que os seus discípulos estão fazendo.
Jesus tinha algo para tratar no coração daqueles escribas e fariseus. Nos voltemos então para o mesmo relato do evangelista Mateus, e ele diz, repetindo, que era no sábado, os discípulos estavam com fome e eles colhiam as espigas para colher. O ato de colher espigas no sábado se deu porque eles estavam com fome. Isso nos leva a crer, e o texto é claro, que eles fizeram isso para suprir uma necessidade que todo homem tem. Eles não fizeram isso por mero capricho, mas por necessidade. Por isso, eles não estavam em desordem com a lei. Eu quero, na sequência, ler um texto com os irmãos. Antes, porém, eu quero passar um dado histórico. Qual que era o ponto dos fariseus aqui? O Talmud, ele remonta ao 3º século, mas aponta para um tempo muito antes disso. O Talmud era o livro dos usos e costumes dos judeus, onde escribas e fariseus imputavam à religião detalhes que não estavam previstos na lei cerimonial, na lei civil, na lei moral, mas eles enxergavam que o excesso dessa lei era o mesmo que espiritualidade. E haviam 39 preceitos, regulamentos dentro do Talmud que regulavam o cumprimento da lei. É como se, na cabeça do fariseu, a Bíblia, a lei, fosse o texto magna, e é, de verdade, a carta maior, a carta mãe, e segundo eles se acharam na condição de escrever um texto complementar, como se quisessem explicar o teor da lei. Nós temos isso no nosso ordenamento jurídico. Por exemplo, isso no âmbito nacional, enquanto nação, mas a gente pode se voltar inclusive para a própria igreja. A nossa igreja é civilmente constituída e possui o seu próprio ordenamento jurídico. Existe uma Constituição de onde emanam todas as decisões. Para explicar assuntos onde a Constituição é direta, existe o texto complementar, a lei complementar, que nos oferece detalhes, minúcias daquilo que foi o entendimento do legislador quando ofereceu o texto legal. O problema é que os fariseus se acharam na condição de explicar a lei e tratar dessa explicação como se fosse um texto divino, a própria lei. E aí lá eles diziam, por exemplo, no sábado não se pode trabalhar, mas andar é um trabalho, é um esforço físico. Até que ponto é pecado ou não? Estabeleceram que não é pecado andar até uma légua, uma milha. De onde eles tiraram isso? Convencionaram que era assim. Então, se você andasse uma milha e 1 metro e 1 passo, você havia pecado contra Deus, inobservando o mandamento de guardar o sábado, o 4º mandamento. No 3º mandamento, ali, o regimento do Talmud, está justamente colher espigas. Eles regularam essa atividade das cegas, da colheita, na 3ª ordenança, como sendo algo que desagradava o 4º mandamento. E é com base neste complemento que eles mesmos instituíram, é que eles estavam tentando ali incriminar, ou pelo menos denunciar a atitude dos discípulos de Jesus. E aí, vamos então olhar para o relato de Mateus. Mateus diz assim: no sábado, os discípulos estavam, comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Irmãos, vamos lá. Percebam aqui, eu até vou dizer isso um pouco mais adiante numa outra tela, que a implicância dos fariseus não era com o fato dos discípulos colherem as espigas na terra de outra pessoa. Eles não estão sendo acusados de furto. Sabe que quando você passa, começo do ano, a gente vê muito isso, irmãos. A gente passa nas estradas de roça, na beira da rodovia, um tanto de carro parado. Você pensa que furou o pneu, o carro está em pane, e não, estão colhendo milho da roça do outro. Sabe o que é isso? É furto. Porque não existe autorização legal para isso. Ali é uma propriedade privada, protegida, pelo menos deveria ser. E as pessoas então entram para ali só para dar uma leve surrupiada. Os discípulos não estão sendo acusados disso. Porque os fariseus tinham ciência daquilo que está prescrito lá em Deuteronômio capítulo 23, verso 25. Na verdade,
está no texto seguinte. Vou só antecipar para os irmãos. Por gentileza, alguém, os irmãos podem acompanhar, e lá em Deuteronômio está escrito assim, ó: quando entrares na seara do teu próximo, ou seja, você entrou onde está sendo colhido alguma coisa, muito possivelmente aqui trata-se de trigo, porque eles colheram e comeram. Com as mãos arrancarás as espigas, porém na seara não meterás a foice. O que isso significa dizer? Você está passando por algum lugar e você está com fome, não é propriedade sua, mas você vai pegar, colher e comer, é para satisfazer uma necessidade fisiológica, humana, reconhecida, legítima, pode fazer isso com a sua própria mão. Agora, não venha com instrumento de trabalho querer estocar. É por isso que aqui o texto legal diz que com as mãos você pode colher. Só lembrando que isso aqui se aplica ao povo judeu no Antigo Testamento. Vai querer colher o milho do outro com a mão, fala assim, o pastor falou que domingo com a mão eu posso colher. Não vou levar uma foice no milho, não. Não é isso, irmãos, pelo amor de Deus. Mas aqui, nesse contexto, você colheu com a mão e comeu, perfeito, tranquilo. Isso é legal, é possível. Existia ainda, dentro da própria lei, áreas da colheita que eram destinadas aos menos favorecidos. Lugares específicos onde o dono da colheita não colhia. A gente vê isso, por exemplo, na história de Ruth e Noemi. O que elas estavam fazendo lá? Elas estavam justamente aproveitando daquilo que a lei lhes dava enquanto prerrogativa. Os menos necessitados, os menos favorecidos, tinham esta proteção legal de que teriam o mínimo para a sua subsistência. O mínimo. Sobrou o resto e áreas específicas destinadas a eles. Então, a questão dos fariseus não era com o fato dos discípulos estarem apanhando as espigas, mas de estarem fazendo isso no sábado. E aí, irmãos, os fariseus, ao verem os discípulos pegando as espigas, não era com base em Levítico e Deuteronômio, era com base no Talmud. Opa! Artigo 3 do Talmud, colhendo espigas no sábado. Eles correm para Jesus como uma forma de acusar os discípulos, diz: vê, olhe lá, por que fazem o que não é lícito nos sábados? E mais uma vez, a questão dos fariseus não era o ato de colher espigas, mas a questão era a observância dos sábados. Jesus conduziu tudo aquilo para chegar nesse ponto, para tratar essa questão no coração dos fariseus. Quarto mandamento era o que estava em voga aqui. O que estava por detrás da crítica dos fariseus seria o que na mente deles a inobservância do quarto mandamento. E o quarto mandamento diz assim, por gentileza, vou pedir para que alguém abra em Êxodo capítulo 20, versos 8 a 10, e leia para mim, porque eu coloquei só até o verso 10, mas eu quero que os irmãos leiam um pouco mais. Êxodo capítulo 20, verso 8 em diante, enquanto fala do quarto mandamento. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Olha que interessante, irmãos. A crítica dos fariseus era com esse texto. Eles estavam pensando que os discípulos de Jesus estavam incorrendo na inobservância desse mandamento, não com base no mandamento, mas no desdobramento que eles criaram com o Talmud, com os usos e costumes. Os irmãos se lembram que eu já falei disso? A relevância dos fariseus no período intertestamentário e como eles ganharam projeção defendendo a fé judaica. O problema é que eles erraram a mão e acabaram legislando em causa própria, defendendo a sua espiritualidade. Então a situação é o seguinte: olha lá, Jesus, os seus discípulos estão colhendo no dia de sábado. Isso não está certo. E aí, irmãos, vem a resposta de Jesus.
existe algo de importante aqui. E aqui chegamos ao ponto que Jesus gostaria de tratar. A resposta de Jesus, versos 25 a 26. E ele lhes respondeu. Irmãos, pense comigo. Se você não for cheio do Espírito Santo, profundo conhecedor da palavra de Deus, nunca você teria capacidade de ler esse texto que Jesus fez, esse apontamento, fazer esta conexão. O que Jesus faz aqui, irmãos? Mais uma vez, ele quer defender o seu ponto. Ele quer defender o seu próprio senhorio com relação ao sábado, que é um mandamento, algo importante. O que ele faz? Chama a atenção dos seus acusadores para aquilo que eles conheciam muito bem, para o texto legal, para o relato dos profetas, e evoca uma figura extremamente importante para todo judeu, que é o rei Davi. E aí eles dizem o seguinte, Jesus aqui um pouco, como é que eu posso dizer? Bem intencionado, assim, ele diz, nunca lestes o que fez Davi, quando se viu com necessidade, ele e seus companheiros? Olha como Jesus expressa aqui um espanto, que na verdade visava constranger os seus leitores. Peraí, vocês que são os religiosos, e não se lembram desse fato importante na vida de Davi? E olha a leitura que Jesus faz daquilo que Davi fez. Ele diz assim, como Davi entrou na casa, no templo do sumo sacerdote Abiatar. Aqui a gente tem uma questão de dificuldade de citação. Abiatar, citado por Marcos aqui, é Elimeleque, citado lá no Antigo Testamento, que era Abiatar, filho de Elimeleque, e às vezes o filho é chamado pelo pai, o pai pelo filho, mas a questão do sacerdote aqui não importa. A gente vai conseguir identificar isso lá no Antigo Testamento, em Levítico capítulo 24, de 5 a 9, daqui a pouco. Então, quando lá, Abiatar, ele comeu os pães da propiciação, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele, o que Jesus faz, irmãos? Jesus faz exatamente o que ele sempre fez. Respondeu às inquietações daqueles que estavam à sua volta com a palavra de Deus. Quando Jesus estava ali no deserto e foi tentado, como Jesus respondeu à tentação? Com a palavra de Deus. Todas, 100% das vezes em que Jesus foi acusado de alguma coisa, Jesus evoca a palavra de Deus. Lembre-se, quando ele foi acusado de blasfêmia por perdoar pecados, ele diz, o que é mais fácil? Perdoar pecados ou dizer para esse paralítico, levanta e anda? Para que saibais que eu sou o filho do homem. E ele faz uma clara citação ao texto do profeta Daniel, quando na visão do profeta Daniel, Deus dá ao filho do homem poder e autoridade sobre a terra. Então Jesus está o tempo todo respondendo às inquietações, acusações e incitações com a palavra de Deus. E ele então evoca justamente algo que aconteceu na história de Davi. O que aqui está por detrás desse contexto? Davi, irmãos, ele estava sendo perseguido por Saul, ele junto com os seus, e eles estavam marchando, até que eles chegaram lá no templo e perguntou para o sacerdote. Primeiro que Davi chegando com os seus guardas, já era algo de se espantar. O que o sacerdote fez? O que aconteceu? Você vem a mim em missão de paz? Porque a preocupação era, Davi era conhecido como o homem que matava muitos, o homem de guerra de Saul. E ele diz, não, eu venho em paz, quero saber se tem alguma coisa para comer aí. Aí o sacerdote, imagina que ele deu uma respirada, ele falou, para comer? Não tem. Quer dizer, tem, mas é o pão da proposição, que está lá no tabernáculo. E aí o sacerdote disse, mas já que vocês estão com fome, pode comer. Davi entra, come do pão da proposição e dá aos seus companheiros. Irmãos, isso era proibido, plenamente proibido. E aí é interessante como Jesus responde às acusações com uma justificativa e duas conclusões. Jesus então vai apresentar o seu ponto aqui, em contraponto à acusação daqueles fariseus. Antes,
porém, eu trouxe aqui uma imagem ilustrativa para os irmãos de como funcionava o pão da proposição. Eu não sei quantas vezes você estudou o Antigo Testamento e um dos ritos previstos, por gentileza, alguém abra Levítico para mim? 24, de 5 a 9. Aqui está descrito uma receita, o pão da proposição, eram 12 pães que simbolizavam o povo de Israel, que era apresentado ali pelo sacerdote, pelo sumo sacerdote, e toda semana ele ia renovando aquilo, e apenas no último dia da semana ele podia comer, apenas alguém da tribo de Levi podia comer desse pão. E Davi, como nós muito bem sabemos, não é da tribo de Levi, e isso não lhe foi imputado como algo que desagradou a Deus. E aí a gente vai perceber o ponto de Jesus. Antes, eu só gostaria que a gente entendesse um pouquinho a respeito do pão da proposição, que simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. Levítico 24, de 5 a 9. Também tomarás da flor de farinha, e dela cozerás 12 pães, cada um dos quais será de 2 dízimos de uma efa. E os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa de ouro puro perante o Senhor. Sobre cada fileira porás incenso puro, que será para o pão como porção memorial. É oferta queimada ao Senhor. Em cada sábado, Arão os porá em ordem perante o Senhor, continuamente, da parte dos filhos de Israel, por aliança perpétua. E serão de Arão e de seus filhos, os quais os comerão no lugar santo, porque são coisas santíssimas para eles, das ofertas queimadas ao Senhor, como estatuto perpétuo. Tudo bem. O que aconteceu aqui? Deus instituiu para a descendência de Arão, que viria a ser a descendência de Levi, a descendência sacerdotal, que eles ofereceriam como oferta ao Senhor esse pão. Esse pão tinha uma receita específica para ser feito ali. E ele seria disposto nesta mesa, no santo lugar. Essa aqui é a imagem do tabernáculo do Antigo Testamento, antes da construção do templo, onde havia o lugar santo, onde esses rituais aconteciam. Havia ali no cantinho, separado por um denso véu, aquele que nós chamamos de Santíssimo Lugar, ou Santo dos Santos. Então imagine que esta tenda aqui está fechada por esse véu, que foi desfeito na morte de Jesus, e que aqui acontecia a oferenda do pão da proposição. Proposição em hebraico significa exatamente ou literalmente presença. Esse pão significava a presença de Deus no meio do povo no meio de Deus. E eles estariam dispostos no lugar chamado santo, onde os sacrifícios eram oferecidos. Ninguém podia tocar nesse pão, gente. Não era do tipo do pão que qualquer um chegava lá e comia. Era proibido, era vedado, defeso a utilização desse pão. No entanto, nesta ocasião, Davi chega, e esse texto que eu acabei citando aqui, que é a justificativa de Jesus, está descrita lá no capítulo 21 de 1 Samuel, que é quando Davi está fugindo, ele chega e faz esse pedido ao sacerdote, o sacerdote concede. E perceba, irmãos, era proibido. Mas por que Deus não imputou isso como desobediência a Davi? Deus nunca passou pano para absolutamente ninguém, no Antigo Testamento e nem no Novo Testamento. Davi sofreu duras consequências pelos seus maus atos diante do Senhor, teve problemas familiares terríveis, consequências danosas, desastrosas, e a gente vê como, de forma muito clara, o texto bíblico expõe o problema de Davi, como de tantos outros homens de Deus, que apesar de serem homens de Deus, eram pecadores e falhos. Mas este não foi imputado como culpa a Davi. Jesus então apresenta esta justificativa. E aí, irmãos, um ponto interessante. Como é importante a gente conhecer a Bíblia. E sabe, quando eu li esse texto e comecei a estudar, eu pensei na minha fragilidade. É óbvio que a gente não pode se comparar com Jesus. Mas Paulo está o tempo todo ensinando a sua doutrina, apontando para o Antigo Testamento. O autor de Hebreus, ele faz isso de forma magistral, ensinando como Jesus superou os ritos veterotestamentários e que ele é o cumprimento da lei. Isso nos ajuda a compreender que Deus quer isso de nós, que possamos apresentar respostas plausíveis
argumentos consistentes às demandas próprias do nosso tempo, à luz da palavra de Deus, à luz de uma cosmovisão bíblica centrada em Jesus. E eu fiquei imaginando, eu nunca faria essa leitura que Jesus fez. E aí Jesus apresenta a justificativa. Vocês nunca leram isso? Vocês não se lembram do que aconteceu? E aí, irmãos, a gente percebe que Jesus está ensinando algumas coisas aqui. E a primeira delas, e que vai ficar mais claro nos versículos seguintes, é a respeito da necessidade do homem, que está acima da interpretação legalista da lei. Perceba como o sábado foi criado para o homem e não o homem para o sábado. O sábado serve ao homem e não o homem serve ao sábado. É interessante que a interpretação de que não poderia sequer fazer algo que era lícito foi dos fariseus e não de Deus. E Jesus está contrapondo exatamente isso, dizendo que a necessidade do homem está acima da interpretação legalista da lei. Vocês não entenderam o que Deus queria dizer com o quarto mandamento. Vocês não compreenderam que o quarto mandamento visa a preservação do próprio homem, do seu descanso físico, da sua comunhão com Deus, e não o contrário. Os fariseus tinham em sua mente que a religiosidade explicava tudo. E Jesus está desconstruindo esse pensamento quando ele diz, ou quando ele sugere, que a necessidade de Davi ali era algo natural. Ele precisava comer, os seus companheiros ali precisavam comer. Não se tratava de uma inobservância da lei, como quem não age com reverência para aquilo que foi decretado por Deus, mas era um estado de necessidade, e por isso não lhe foi imputado como culpa. É interessante perceber como os fariseus eram legalistas, e eles não tinham misericórdia. Era o cumprimento da lei pela lei. Por isso, eu quero convidar você a voltar lá para Mateus capítulo 12, abra lá. E quem achar para mim pode ler o verso 7. Jesus cita o profeta para contrapor a religiosidade exacerbada dos fariseus em detrimento daquilo que ele de fato estava requerendo. Mateus 12, 7. Mas se vós não soubesseis o que significa misericórdia quero e não falso, não terias condenado os inocentes. Jesus estava falando, vocês não entenderam. Misericórdia eu quero. Não se trata de ritos observados à risca com o coração longe de Deus. Irmãos, nós vemos isso em todos os profetas, no momento pré-exílio, no momento do exílio, no pós-exílio e em tantas outras fases difíceis do povo de Israel. Os escribas não entenderam o que a lei estava requerendo: corações quebrantados, desejosos de agradar a Deus, e eles não haviam compreendido isso. Depois dessa justificativa, Jesus apresenta então duas conclusões. A primeira delas no verso 27, a segunda no verso 28. Acompanhe comigo. Depois de explicar, Jesus conclui dizendo, e acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Perceba que Jesus evoca aqui a ordem lógica e cronológica da criação. Deus, no seu concílio da Trindade, cria todas as coisas. Cria o homem e depois o sábado. Uma coisa está para a outra e não o contrário. Jesus aqui, irmãos, está equiparando o quarto mandamento à lei cerimonial. E isso só acontece com o quarto mandamento. O código moral de Deus, resumido no decálogo, permanece inalterado e imutável. Mas o quarto mandamento é equiparado por Jesus à lei cerimonial. De que o sábado, o prescrito legal foi criado para abençoar o povo, para abençoar as pessoas, e não o contrário.
E todas as vezes que se inverte essa lógica, se incorre num erro muito grave. A lei pela lei. E esse era o problema dos fariseus. A segunda conclusão apresentada por Jesus, no verso 28, e é a mais clara, o ponto alto do texto. De sorte que o Filho do Homem é também Senhor do sábado. Perceba, irmãos, que Jesus aponta para o Antigo Testamento e depois de apresentar justificativas e a primeira conclusão, ele encerra esse diálogo apontando para si mesmo. Porque é interessante observar, e eu já disse, que essa expressão Filho do Homem, aqui citada por Jesus, é só Jesus que se chama de Filho do Homem. Ninguém chama Jesus de Filho do Homem. Jesus é chamado de muitos nomes ao longo da Bíblia, mas apenas ele faz menção a si mesmo como sendo Filho do Homem. Uma leitura do livro de Daniel, onde ali, na visão de Daniel, Deus deu poder ao Filho do Homem. Então Jesus está declarando a sua plena humanidade, bem como a sua divindade. Ele está apontando para si como o cumprimento de tudo que passou. Portanto, irmãos, existe algo de importante aqui. Jesus é Senhor do sábado, Jesus é Senhor da igreja, Jesus é Senhor de todos e de tudo. O ponto alto aqui é o senhorio de Jesus, aquilo que o autor de Hebreus declara em cada um dos capítulos de sua carta. E Jesus está aplicando esta consumação de promessa à sua própria vida. O Filho do Homem é Senhor do sábado. Portanto, eu é que digo o que agrada a Deus ou não. Era esse o ponto. Jesus provoca os fariseus, levando-os a observarem o que de fato Deus havia escrito e como eles interpretaram isso, acrescentando, e Jesus desconstrói este pensamento, apontando para si mesmo. E nós chegamos então à nossa conclusão. O que nós podemos extrair desse texto? O que nós podemos resumir, ou como nós podemos resumir esse diálogo de Jesus com os fariseus acerca da supremacia de Jesus com relação ao sábado? Primeiro ponto, Jesus é o Filho do Homem, portanto, ele está acima de qualquer um. Irmãos, Jesus é o paradigma superior. Jesus nunca poderá ser comparado com ninguém. Ele está acima de tudo, ele é superior a tudo. O autor de Hebreus, e eu estou citando Hebreus aqui, irmãos, porque está fresquinho, porque Hebreus vai ser o livro da sequência de Romanos, onde nós estaremos estudando aqui. E o autor de Hebreus promove exatamente esta compreensão. Jesus é superior a tudo que era valioso no Antigo Testamento. Os sacerdotes, os reis, os rituais, as festas, tudo isso. Jesus é superior a essas coisas. E, portanto, Jesus é superior, inclusive, ao sábado. Segundo ponto, e é aqui que nós podemos fazer uma aplicação como já antecipado. Jesus sempre, irmãos, ele responde os seus questionamentos, os questionamentos dos fariseus, apelando para a Escritura, para embasar os seus ensinamentos. Irmãos, embora soasse como algo extremamente novo para os fariseus, Jesus estava o tempo todo mostrando para eles que ele era o cumprimento da lei deles. Sabe quando você quer comprovar um argumento? É como se Jesus pegasse e dissesse assim: abra sua Bíblia aí, abra no texto legal, aquilo que é mais importante para você. E aí? É disso que eu estou falando. É de mim que esse texto está falando. Isso nos traz uma reflexão importante. Como nós temos respondido aos questionamentos que chegam até nós? É importante pensarmos a respeito disso, porque a forma com que nós reagimos ao mundo que nós vivemos indica como nós temos buscado a Deus, o conhecimento de Deus. E é por isso, irmãos, que nós valorizamos tanto o estudo da palavra de Deus. É por isso, irmãos, que nós precisamos estar constantemente buscando aprender mais de Deus, para que à luz do texto sagrado possamos oferecer
respostas consistentes. Não é eu acho que é assim e pronto, acabou. Olha, acho que é assim, por isso e por isso. O próprio Deus encarnado fez isso. E Ele requer de nós que nós possamos oferecer respostas consistentes. Como eu disse, Cristo é superior à lei. E aqui a gente chega no ponto do sábado. Por que não no sábado e sim no domingo? Vamos lá. Exercício de silogismo, raciocínio lógico. Jesus declarou o tempo todo no Evangelho de Marcos que Ele é o poderoso Filho de Deus. Seja por declaração externa a Ele, de João Batista, do Espírito Santo, de Deus Pai, no seu batismo, seja pelas obras que Jesus fazia, os milagres e o fato dele perdoar pecados e, 2 vezes até aqui, referir-se a si mesmo como Filho do Homem, isso faz dele alguém que está acima da lei. É Ele quem determinou a lei. Portanto, Jesus é, ao mesmo tempo, quem legisla e quem cumpre a lei. Interessante. Ele falando a respeito de si mesmo: eu não vim revogar a lei, eu vim cumpri-la. É por isso que o Novo Testamento, de fato, inicia depois que Jesus cumpre todo o peso da lei, toda a santidade, toda a reverência, cada um dos ritos, observâncias de datas, e só depois de ter sido provado, testado, julgado capaz e justo o suficiente, é que ele institui uma nova aliança. Porque ele é o cumprimento de tudo que eu e você, os judeus, os fariseus, não eram capazes de cumprir. Por isso, o dia do Senhor é o dia da sua vitória. É óbvio, irmãos. E qual é o dia da vitória de Jesus, senão o dia da sua ressurreição? Perceba, irmãos, antes do sábado ser um dia na semana, ele é um princípio de relacionamento que antecipa, que aponta para algo. Deus cria o homem e Deus então descansa. Deus institui para que naquele dia o homem pudesse descansar fisicamente e se aproximar dele. Isso estava apontando para Jesus. Jesus cumpriu isso cabalmente, indo na sinagoga no sábado, fazendo tudo que ele fez e demonstrando que ele não estava desobedecendo a lei, ele estava cumprindo. Agora, depois de ter cumprido a lei, e aí Paulo, de forma magistral, como eu disse, iluminada pelo Espírito Santo, faz uma leitura a respeito de toda a lei, inclusive do sábado. Por gentileza, alguém, Gálatas 4:10 e principalmente Colossenses 2:16. Primeiro Gálatas e depois Colossenses. Um de cada vez. Gálatas 4:10. Guardai dias e meses e tempos e anos. Ali a crítica é justamente a religiosidade vazia. Tipo, vocês estão focados em coisas que foram superadas. O autor de Hebreus chama isso de sombra, de algo que se revelou de forma não tão clara, não tão nítida, mas que em Cristo Jesus foi completamente superado. O problema ali, o ponto de Gálatas, é justamente a circuncisão como necessária para a justificação. E Paulo está desconstruindo essa judaização. A gente acha que judaização da igreja é algo do nosso tempo, né? Eles estavam justamente passando por esse momento de transição. Mas haviam ainda alguns judeus que haviam se convertido, estavam ali na igreja, estavam impondo aos crentes a circuncisão como se fosse necessária para a salvação. E Paulo está dizendo: vocês estão doidos. É interessante, né? Nós já estudamos Gálatas aqui, mas Paulo chega a dizer: quem enfeitiçou vocês? Como é que vocês esqueceram isso tão rapidamente? Qualquer evangelho que seja, estou parafraseando Gálatas, diferente do que eu ofereci a vocês, deve ser considerado maldito. E o evangelho pregado a vocês foi da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. A salvação é nos méritos de Jesus Cristo por meio da graça. Não existe contrapartida na salvação. Depois da salvação, a santificação. Mas não existe isso. E Paulo está apelando justamente para isso.
Na época eu trabalhava no banco, Edilson, agora não tem ninguém ali na nossa época. Felizmente não consegui trabalhar com Edilson no banco, né? Mas na nossa época aqui no banco a gente tinha um ditado, Edilson, que a porta giratória do Banco do Brasil de Diária, ela tem um efeito místico. Ela ataca a mente das pessoas de uma forma que a gente não conseguia entender. A gente dizia o seguinte, a pessoa chegava com uma dúvida, passava pela porta e perguntava pra gente. Você explicava, faz assim, faz assado, assim em tal lugar, faz assim, faz assado. A pessoa, entendeu? Entendi, muito obrigado, tomava um café e ia embora. Passava pela porta giratória. Dava uma amnésia terrível, terrível. E aí pegava a senha, entrava no final da fila de novo, para perguntar a mesma coisa. E aí a gente brincava, deve ter alguma coisa nessa porta. Paulo está indignado com os crentes de Gálatas. Quem enfeitiçou? Como é que vocês passaram tão rapidamente do verdadeiro evangelho para outro evangelho? Porque vocês estão nesta de observar ritos que foram importantes, mas que foram encerrados em Jesus Cristo. Agora vamos avançar aos crentes de Colossos. Colossenses 2,16. Aqui é ainda mais claro. Irmãos, havia aquela, fulano não se circuncidou, fulano não cumpre determinado aspecto da lei, e Paulo está tratando justamente desta questão. Tudo isso era importante, tudo isso tinha propósito, mas tudo isso cumpriu o seu propósito. E perceba como o povo tinha dificuldade de entender isso. Até quando estava vigente, o povo fazia do jeito errado, pela motivação errada. Se você vai ver os profetas do pré-exílio, vai ver eles cumprindo cabalmente o Yom Kippur, festa da lua nova, a festa da Páscoa, guardando o sábado. A gente vai ver a preocupação deles. E Deus vai ver o seguinte: eu estou cansado disso. Isaías capítulo 1. Eu estou cansado de sofrer o culto que vocês estão me oferecendo. Todas as vezes que vocês vêm a mim desse jeito, eu viro o meu rosto e não recebo a vossa adoração. E aí você pensa, o que o povo estava fazendo de errado? Eles estavam cumprindo a lei determinava. Isso deve ser feito assim, assado, e eles eram, irmãos, minuciosos no detalhe. O problema é que eles não haviam entendido que as motivações determinavam a aceitação de Deus. Não era a religiosidade. A religiosidade deveria ser uma expressão do sentimento do coração e não o contrário. Eles iam, ofereciam sacrifícios, mas não se arrependiam. Eles iam, cantavam, participavam de todos os eventos judaicos ali, mas não mudavam de vida. E Deus disse, eu estou cheio disso. Eu estou cheio disso. Jesus é superior a tudo. Portanto, irmãos, por silogismo, nós percebemos, e esse não é um silogismo que nós fazemos hoje na pós-modernidade, não. Nós percebemos isso desde o primeiro século. Historiadores, pagãos inclusive, relatam a seita cristã que se reunia no primeiro dia da semana. Porque a partir da vitória de Cristo, o dia do Senhor tornou-se o dia de Cristo, o domingo do Senhor. Então perceba que existe algo de transição aqui, entre o sábado, o descanso judaico, e o dia da vitória daquele que consumou tudo que a lei estava prescrevendo. É por isso, irmãos, que nós cristãos, com exceção dos adventistas, nós guardamos o domingo e não o sábado. Jesus é superior à lei, Jesus é superior a tudo, Jesus é superior a todos. Ele é superior inclusive ao sábado. E o dia da vitória de Jesus Cristo é o dia que os cristãos, desde o primeiro século, relatos históricos do terceiro século apontam para esta reunião dominical, esta transição de judaísmo para cristianismo, referindo-se aos tempos do primeiro século, como sendo algo comum. Algumas pessoas dizem que qualquer dia pode ser o nosso domingo. Mas isso não é verdade. Jesus não revogou o Shabat, o descanso.
Jesus não revogou a necessidade de descanso, comunhão entre nós e Deus, e a comunidade, a igreja e Deus. Essas coisas não foram revogadas. Mas é importante, irmãos, que nós tenhamos em mente que o sábado, e no caso nosso domingo, foi criado para a nossa bênção, e não o contrário. O domingo nos serve como um dia de descanso, um dia de dedicação, um dia de ajuntamento. Nós não servimos a esse dia. Por isso, nós precisamos fazer aqui algumas ressalvas quanto a interpretações extremistas, extremadas, a respeito do dia do Senhor no contexto da igreja. O primeiro delas, a primeira questionamento é que qualquer dia pode ser o nosso domingo. Isso não pode ser sustentado biblicamente, porque não é qualquer dia que a igreja se reúne. A igreja se reúne no domingo. E nós somos um corpo. Eu não consigo ser corpo vivendo completamente dissociado. Pastor, mas existem circunstâncias onde no domingo não é possível se reunir. De novo, nos voltamos ao argumento de Jesus. De novo, irmãos, nos voltamos. O não estar presente é uma necessidade ou é uma opção? Não, pastor, é uma necessidade. Eu mesmo me escalei, no caso do Valdemir, policial, ele fazendo a escala lá, falei, nossa, eu vou ter que trabalhar no domingo. Essa é uma necessidade. Nesse domingo, naquele domingo, ele não pode estar junto com o povo de Deus, partilhando disso. Agora, porque tem o jogo da final de não sei das quantas, porque tem o churrasco do não sei o quê, isso não justifica a nossa ausência. Isso não justifica a nossa não participação no dia do Senhor. O dia do Senhor não é algo para ser experimentado, irmãos, na solitude, mas na comunidade. Na comunidade. Então, o que deve determinar a sua vinda aqui, a sua participação, não espere que eu diga, pastor, é lícito, é você que tem que pensar. Isso está ligado com a sua necessidade ou por mera escolha e desejo? Ah, pastor, mas nesse dia eu tenho que fazer determinado trabalho. Pense comigo, pense com você mesmo. Determinado trabalho está ligado à necessidade, falta de opção, urgência, ou é uma opção por dia de agenda? Irmãos, é sobre isso que Jesus está falando. Nós não podemos aqui nos render a convenções que não são bíblicas. Não, eu não posso no domingo, portanto qualquer dia para mim é domingo. Não é. Não é qualquer dia que não é domingo. Agora pode ser que por força da necessidade você não possa estar junto. E aí Jesus está ensinando que o sábado, no caso o domingo, foi nos oferecido, foi nos dado para a nossa bênção e não o contrário. Por isso, o ato de Davi não me foi imputado por culpa, assim como o ato dos discípulos não lhes foram imputado por culpa. Por isso que Jesus está apontando para si mesmo. Então nós precisamos ter sempre em mente, quem deve fazer esse julgamento, não espere que eu faça, é você mesmo. Qual razão ou quais razões tem te impedido de partilhar do domingo? Não, mas eu vou sempre no culto, mas você ora esse dia, você tem comunhão com Deus, você descansa esse dia. Porque é assim, irmãos, a gente trabalha a semana toda, corre, e no domingo a gente quer fazer o que a gente não conseguiu fazer durante a semana. E aí a gente continua correndo, e a gente fica cansado. Algo de errado não está certo nisso. Nós precisamos repensar as nossas atitudes e posicionamentos. No que tange ao dia do Senhor, nós precisamos pensar a respeito das nossas motivações, inclusive para participar dele, para ter comunhão com Deus e para nos excusar, para nos justificar em não participar. Avalie as suas decisões, pese-as, colocando o Espírito Santo como juiz do seu posicionamento, e eu espero que você tenha paz doravante. Que Deus nos ajude, a não apenas, essa semana eu assisti uma pregação do pastor Paulo Júnior, era um material complementar de um curso de extensão que eu estou fazendo, e ele falava a respeito da alma humana ter sede de Deus.
Irmãos, o domingo para nós deve ser a materialização de uma alma que tem sede de Deus. Deve ser um tempo esperado por nós. Chegou o domingo, chegou a hora de... A gente acorda a semana inteira para levar as crianças na escola, semana inteira, para ir para o trabalho e tal, e às vezes a gente arruma desculpa para chegar atrasado na igreja. A gente é relapso com uma série de questões. Que Deus nos ajude a pensarmos, e se for o caso, repensarmos posicionamentos, postura a respeito daquilo que a Bíblia está nos ensinando. Jesus é Senhor do sábado, Jesus é Senhor do domingo, Jesus é Senhor da nossa vida. Amém. Vamos orar? Querido Deus, nós abrimos o nosso coração diante de Ti e pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco. Que o Senhor, ó Deus, nos permita refletirmos a respeito da nossa vida, de como temos nos relacionado contigo. Ó Deus, que o Senhor nos faça olhar para a Sua palavra e ter nela, Deus, fonte que comprovam, argumentos consistentes que embasam as nossas atitudes. Abençoa, Deus, a Tua igreja aqui reunida, aqueles que por impossibilidade não estão, aqueles que por decisão resolveram não estar. Ó Deus, que a todos o Senhor se revele, que o Senhor, ó Deus, traga comprometimento a todos nós, desejo, sede do Senhor, e que nós possamos, ó Deus, continuar avançando, crendo no Senhor, crendo que o Senhor Jesus é tudo que nós precisamos, absolutamente tudo que nós precisamos. Em nome dele que nós oramos. Amém. Amém.